ontem, mais uma vez, assim, se eu pudesse resumir o que eu pude notar com os três pontos que eu visitei, uma palavra seria assim, confiança. A gente tem que ter confiança e acreditar ali que vai dar certo as coisas. E isso é determinante para o operador de marcha. E eu vou contar por quê. Saudações aos operadores de vending machine. É o Alexandre, gravar mais um vídeo para vocês aí a respeito desse universo do mundo das vending machine. Ontem eu fiz que legal, pintaram ali, pontinho, a gente tem uma maquininha ali, onde tem a maquininha do Anthony, meu sobrinho. Os caras estão dando uma reformada e vai ficar bonito pelo jeito. Ontem eu saí, fui mexer com as máquinas, ontem foi um dia um pouco diferente. Passei em 3 pontos. Ontem eu fui com a minha família, passear numa cidade maior um pouco aqui, levar eles no shopping. E aproveitei e fui mexer com algumas máquinas que eu tinha que passar em uns pontos lá, que eu já tinha conversado com as pessoas. Eu peguei e convidei eles. Até então, a minha esposa e meu nenê, desde quando que começou a pandemia, nós não tínhamos feito uma viagem assim. Olha pra você ver como que mudou as coisas, né? Então ontem que a gente pegou e fomos no shopping, numa cidade próximo de nós aqui. Acho que aconteceu alguma coisa que a polícia tá olhando ali embaixo. Olha lá, tá vendo? Sei não. Deu um barrancão. Enfim, ontem a gente fez uma viagem muito agradável. Eu passei em 3 pontos, fui com a minha família e foi uma visita muito importante. Saí muito contente ontem da operação de vending machine. Fiquei muito contente mesmo, tá? Eu tive 3 observações, desde passar no primeiro ponto, no segundo, no terceiro ponto, e eu quero estar trazendo para vocês assim, quero estar trazendo para vocês insights, eu quero estar trazendo para vocês dicas importantes que eu pude observar, quero estar trazendo para vocês informações que com certeza vão ajudar vocês na operação de vending machine. O primeiro ponto que eu passei, todos eles eu acabei aprendendo um pouco mais e aprimorei um pouco mais me aprimorei um pouco mais das técnicas, das estratégias, de estar trabalhando aí no campo de batalha com as máquinas de bolinha. Às vezes eu não vou estar olhando muito para a câmera aqui, tá, pessoal? Porque eu tô no trânsito aqui, então eu vou ter que tomar um cuidadinho. Mas o que eu notei ontem? Ontem foi um dia... Deixa eu ajeitar aqui melhor essa câmera. Se não, vou fazer assim. Então, acho que desse jeito pode ser que vai estar melhor. Polícia aqui também. Não sei se é por causa de alguns protestos, alguma coisa, né? Então, ontem foi um dia de aprendizado. Toda vez que a gente sai para fazer esse trabalho com as Bulk Vending Machine, é um momento de aprendizado. Com certeza você acaba sempre aprendendo alguma coisa nova. E é importante sempre a gente estar aberto, sempre estar conectado ali com o que você está fazendo para poder estar aprimorando o trabalho de operador de vending machine. E ontem, mais uma vez, assim, se eu pudesse resumir o que eu pude notar com os 3 pontos que eu visitei, uma palavra seria assim, confiança. A gente tem que ter confiança e acreditar ali que vai dar certo as coisas. Isso é determinante para o operador de machine. E eu vou contar por quê essa palavra aí, confiança, tem que ter. O primeiro ponto que eu passei ontem, é o ponto... Lembra uma vez que já contei em vídeos passados para vocês, que a maior parte hoje da nossa operação, a gente está trabalhando com 15% de comissão. Daí várias vezes eu conto em vídeos aí, que no começo eu não trabalhava com 15%, que no começo eu trabalhava com 20% de comissão. Eu já falei várias vezes isso, que quando a gente iniciou
Lá em 2010, com a operação de vending machine, a gente dava 20% e nós nem sabemos o motivo por que a gente dava 20%. Porque, na verdade, a gente fazia igual um papagaio, a gente repetia o que a maior parte dos outros operadores faziam também. Que a maior parte dos outros operadores, eles davam 20%. E como a gente aprendeu com as outras pessoas aqui que davam 20%, a gente ficou repetindo isso por algum tempo. Eu acredito que foi menos de um ano. A gente começou a pensar assim, cara, por que a gente dá 20%? Por que não 15%? E caiu a ficha para nós, a gente começou a dar 15%. E hoje a maior parte das nossas máquinas, elas são 15%. E sempre quando eu conto essa história, eu conto a história que as nossas máquinas, então, começamos com 20, abaixamos para 15 e em raras exceções a gente tinha máquina a 30%. Ontem a gente mudou essa história. Agora a gente não tem nenhum ponto, máquina... Não, sobrou um ponto. Sobrou um ponto que eu vou negociar também. Nós tínhamos 2 pontos que era 30%, um ponto que é 20%, a boa parte a 20% e a maioria que é 15%. Então nós tínhamos 2 a 30, 1 a 25, boa parte a 20 e a maioria hoje é 15%. Só falta um de 30% para mim negociar, que eu vou ter que passar lá. Depois vai ser motivo de um outro vídeo para mim ver se deu certo essa situação aí de colocar abaixar a comissão aí dessa máquina que é 30%. Mas então em um ponto que era muito importante para nós, um ponto muito estratégico, a gente passou nele e na hora de pagar a comissão, eu negociei a comissão com o proprietário lá do estabelecimento. E foi um momento muito interessante. Foi um momento assim que... Sabe quando você sai de uma conversa, você vai numa reunião, quando você vai fazer algo e você fala pouco, mas você fala assertivo, você sai com aquela sensação assim que, olha, fiz um bom negócio, Nossa, olha o que o cara fez aí com o carro. Vocês viram? Vixe, nossa. Então sabe quando você sai com essa sensação de que você fez um bom negócio? Ontem eu saí com essa sensação de um bom negócio. Muitas vezes, até a minha irmã tem uma frase que eu acho muito legal: as pessoas não querem o mais barato, a pessoa só quer ter a sensação de que fez um bom negócio. Porque o mais barato meu, assim, o melhor proposta que eu tinha em números de barato, de ser menor assim, é 15%. E ontem eu não deixei 15%. Ontem eu cheguei numa outra comissão que eu já vou contar para vocês aí, mas eu saí com a sensação que fiz um bom negócio. Notei que o cara também foi muito receptivo com toda a minha comunicação, do jeito que eu abordei ele também. Fiz uma abordagem que acredito, como eu falei para vocês, saí com aquela sensação de missão cumprida. E acabou dando tudo certo. Da mesma forma, às vezes, quando você erra uma abordagem, quando você não faz uma coisa certa, quando você fala demais em algum momento, ou numa reunião, numa roda entre amigos, a gente sai com aquela sensação, cara, eu falei demais, é ruim quando a gente faz isso, né? Mas ontem foi um dia muito agradável. Nos 3 pontos que eu fui, foi um dia muito agradável. Eu vou podar aqui, só vou ficar um pouquinho presente. Então, foi muito agradável ter passado esse ponto. No primeiro ponto, então, era 30% que eu pagava, dentre das raras exceções. Gente, vai ter pessoas que talvez vai estar ouvindo eu a primeira vez aqui nesse vídeo. A comissão de vending machine, ela não é 30%. Se você pagar 30%, você está fadado a tua operação de vending machine não ser lucrativa. E a gente tem que fazer essas máquinas trabalhar pra gente. Elas têm que trazer lucro, então não é para pagar 30% de comissão que você não aguenta. 30% de comissão hoje subiu muitos produtos, então você não pode querer pagar 30% que vai fazer toda a diferença para vocês. Que nem eu tô falando, pode ser que as pessoas estão vendo a primeira vez esse vídeo e vê eu falando em número de 30, e daí a pessoa pensa, não, o Alexandre lá paga 30%, eu vou pagar 30% também. Não é, tá bom? Não é. Se for para mim fazer um resumo rápido para você aí, a comissão que você vai pagar é 15%, que é o ideal que você vai pagar para a pessoa. Sabendo disso, vamos prosseguir aqui então com essa informação. Cheguei no ponto, vou contar como que foi a abordagem lá. Olha os detalhezinhos que eu faço com carinho, que eu faço com amor. Estava eu, a minha esposa e o meu nenê. Fui com o meu carro de família trabalhar e estacionei num cantinho lá o carro. Desci o nenê, coloquei no carrinho e eu já tinha falado para Maristela, que é minha esposa, falei assim, vamos lá tomar café primeiro. E nessa história de tomar café,
eu já passei pela frente lá onde estavam as máquinas e vi a nossa máquina lá na frente, lá o rack da máquina. Daí chegamos lá, eu pedi um pão de queijo, um café puro. Minha esposa ainda não estava naquele momento, a esposa estava no banheiro. Daí eu fui pedindo, daí nesse momento eu estava sozinho com o cara que estava me atendendo e eu perguntei assim, quem está de gerente hoje, que é um estabelecimento enorme, um dos maiores que tem na região aqui. Eu perguntei, falei assim, ô fera, quem que está de gerente agora de manhã aqui? Daí ele falou assim, ó, agora quem está de gerente é o fulano. Daí eu perguntei, ele tá aí agora? Ele falou assim, ele tá recebendo umas mercadorias lá, tal, assim. Ele falou, beleza. Daí eu peguei e sentei. Daí eu, peguei e já falei nesse momento, eu disse, tá, é que eu quero falar com ele, que é eu que deixo, porque normalmente os atendentes ali, eles não conhecem você. Às vezes eles trocam ali, então o cara não conhece você. Daí eu peguei e falei pra ele assim, é que eu deixo as maquininhas de bolinha aí, eu quero conversar com ele pra ele acompanhar eu, pra tirar umas moedinhas ali pra ele ali. Beleza, assim que ele chegar aqui eu já vou avisar ele. Ele falou pra mim desse jeito. Daqui a pouco eu vi ele chegando lá, falei, ô fulano, daí eu lembrei o nome dele já, chamei ele pelo nome. Falei, seu fulano, eu vim mexer na maquininha pra você. Daí ele pegou e falou assim, Alexandre, que bom que você veio. Vamos lá mexer na maquininha. Daí eu peguei nessa hora e falei assim, eu só tô tomando um cafezinho rapidinho ali e já tô indo lá mexer, tá fulano? Daí ele pegou, beleza. Gente, primeira coisa, eu vou repetir isso que eu vou falar hoje. Mas uma coisa que a gente tem que tomar um carinho, existe um negócio chamado reciprocidade. O que é reciprocidade? Quando você dá, você ganha também. Você sabia? Quando você dá as coisas para os outros, você ganha. E isso é importante. Quando eu chego nos pontos se é uma panificadora, eu compro alguma coisinha. Se é numa lanchonete dessa, eu acabo gastando na lanchonete também. Não que eu vou passar toda vez lá e vou parar lá para comer alguma coisa, mas pô, eu já tô passeando com a minha família. Aquele dia eu queria comer num local melhor, quero comer num local mais especial, quero ter um momento mais agradável com a minha família. Vou gastar onde é o cliente da gente. Então, onde você tem maquininha, sempre que você tiver oportunidade, gasta no ponto lá. O dono do estabelecimento fica contente com vocês. E ó, eu falo isso porque às vezes tem pessoa que não acredita que isso é bom, mas é bom. Faça isso, que é muito importante. Isso ajuda você fazer um relacionamento, ter um relacionamento com o dono do ponto mais bacana. O dono do ponto te vê como uma figura mais agradável, te vê ele assim, aquele momento que você chega, ele sabe assim que você é um cara que vai somar alguma coisa no estabelecimento dele. Então sempre é bom que você puder, quando você estiver na rota, você não vai sair todo dia, toda hora que você passar na frente do estabelecimento comprando, não, vou parar aqui para pegar um pão de queijo. Não, às vezes você nem vai parar no ponto, mas o dia que você parar com a maquininha num certo ponto, mesmo que você tiver com a barriga cheia, ou que você tiver não querendo nada, compra uma balinha do cara lá, compra uma garrafinha de água, um energético do cara lá, o cara fica contente. Tem que fazer isso daí, sabia? Tem que fazer, é importante. O dono do estabelecimento, o cara não vai falar pra você, jamais o cara vai falar pra você, seu fulano, compra um pastel meu aí, ele não vai. Mas se você fazer isso, o cara olha o cara olha com outros olhos para você. Então faça isso. Fiz a abordagem inicial. Daí eu tinha conversado com o gerente e na verdade foi bem assim ainda. Daí, ó, tem um detalhe um pouquinho diferente aí. Quando eu cheguei eu queria falar com o gerente, mas daí quem depois veio atender eu foi o dono mesmo que veio atender eu no estabelecimento lá. Daí, enfim, o dono não foi nem o gerente que me atendeu, foi o dono lá que acabou me atendendo. Eu falei pra ele que eu já ia mexer na maquininha, só tava tomando um cafezinho ali com a minha família. Tomei meu café rapidinho também para não ficar tomando tempo do cara, né? E eu vi que ele já tava atendendo outras pessoas ali. Outra coisa importante é você ter essa manhinha também de você não deixar muito travado o seu tempo, condicionando ao cara estar pertinho de você. Eu peguei e falei assim pra ele, ó, eu vou só tomar meu café aqui, eu já vou mexendo só vou trocando os produtos lá, e assim que você puder, você vai lá comigo que eu vou retirar as moedinhas. Porque eu já vou adiantando. Porque o que acontece? Normalmente esses caras, donos do estabelecimento, gente, os caras são ocupadão. Você não pode ficar lá tomando muito tempo do cara. O cara às vezes vai ficar bravo, o cara não vai falar pra você. Mas o dia que ele vê você de volta, ele fala assim, nossa, aquele cara lá enrolado, vai perder o meu tempo aqui. Então você tem que pensar o máximo, todas as coisas que você fazer, você tem que diminuir o esforço do outro lado da pessoa. Então o que eu falei pra ele? Falei assim, ó,
eu tô tomando meu cafezinho rapidinho aqui, vou correr lá, mexer só tô tomando meu cafezinho aqui, já vou lá mexer nos produtos, e assim que você puder, você vai lá pra gente tirar as moedinhas pra gente estar contando. Então, o que que eu fiz? Eu liberei um pouquinho ele, eu vi que eu não precisava ele já ficar vinculado comigo naquele momento, eu falei que eu ia começar mexendo com os produtos, e logo depois, quando ele chegasse lá, eu ia retirar as moedinhas. E o que aconteceu em ato contínuo foi que daí o gerente, esse aí era o dono, tá? O gerente daí, que foi o primeiro que eu queria falar mesmo, ele pegou e chegou comigo na hora que eu tava mexendo com as maquininhas lá, trocando os produtos. Eu parei de mexer com os produtos, comecei a retirar as moedinhas. Por que que eu fiz isso, Alexandre? Por quê? Porque eu posso depois estar liberando eles não precisam ficar comigo com a máquina. Porque o que eles querem, na verdade mesmo, é saber da moeda. E eu liberando as moedas para eles lá, já pagando a comissão deles, negociando as moedas, eu já liberei o cara. O cara pode ficar tranquilo lá trabalhando lá e me deixa sozinho, tranquilo. Depois eu vou fazendo as montagens, as limpezas, lubrificação e ajeitando as máquinas, eu posso ficar tranquilo. Então, o gerente chegou, parei de mexer com as maquininhas, com os produtos, e comecei a abrir as gavetas. Pedi até para ele ajudar eu. Coloca o cara para ajudar você também, o que o cara gosta, tá? E avisa ele para tomar cuidado com aquele ferrinho que fica ali onde vai o pino, senão o cara bate o olho lá. Então você já avisa ele lá, Deus livre, lá e cega uma pessoa. Então você tem que tomar cuidado na hora da máquina. O cara pegou e foi lá e ajudou eu. Ajudou com muita boa vontade. Cara bom de conversa. O cara conheceu esse gerente que tava lá daí. Não o dono, tá? O gerente conheceu ali já faz uns 10 anos atrás, ele conheceu. Daí batemos um papo lá, um papo bacana que tivemos naquele momento. Ajudou a tirar todas as moedinhas. Daí nisso vai chegar o dono. Daí quando chega o dono, a gente tá terminando de tirar as moedinhas. Coloca tudo dentro de uma caixa, as moedas, e vamos contar as moedas. Daí eu, lembrando outra coisa que eu sempre falo que você faz também. Juntei todas as cubas, coloquei as cubas meio rapidinho, só meio coloquei lá na hora assim, meio, só encaixei elas, não apertei nada. Por que que eu fiz? Para não deixar bagunça. O cara tem um restaurante, coisa mais linda, o restaurante mais lindo da nossa rodovia aqui. Eu não ia deixar um bagunceiro lá, chega ônibus com bastante gente lá, eu não ia deixar um monte de ferramentas esparramado no chão. Juntei todas as coisinhas lá, coloquei num cantinho, escondidinha minhas coisinhas lá, e fui lá perto do caixa do dono da empresa, cheio de caixa lá, fomos num cantinho lá contar as moedas. Lugar disfarçado. Outra coisa também que eu sempre falo, não fica dando bandeira contando maquininha aí na visão dos outros, cheio de moeda. Quando você tira as moedas, tira rapidinho as moedas, tira com carinho também, não vai tirar metendo a mão nas moedas, lá derrubando moeda para chão, fazendo barulhão, não. Você pega as moedas devagarzinho, ó, vai colocando ali, disfarçadinho, para não ficar chamando a atenção dos outros. Vamos lá no cantinho na hora de contar também. Eu conto com a maquininha de contar moeda, lá de pesar a moeda, e é uma máquina própria para isso também, tá, gente? E quando eu vou colocar, eu coloco devagarzinho, não fico jogando lá, fazendo barulhão, para não ficar chamando a atenção dos outros. Enfim, fui contando aí. Aí que vai acontecer a história da negociação da comissão. Na hora que vamos contar, a tal da máquina de contar moeda lá ajuda demais. Ela é uma máquina assim que sempre ela é motivo de assunto na hora que você está contando moeda. O cara fica sempre muito, às vezes, dentro dele, às vezes com medo, achando, será que essa máquina conta certo? Mas da mesma forma também eu quero acreditar que eles acreditam naquela máquina, porque ela conta certo mesmo. Eu faço um teste ali com eles assim, muito bacana. Eu não vou explicar hoje, mas eu faço de um jeito pro cara assim, que o cara fala assim, cara, esse negócio funciona mesmo, olha que legal. O cara olha, eu dou essa confiança pro cara ali, na hora que eu tô contando moeda. E conta daqui, conta de lá. Daí na hora a gente já fez fizemos ele pegou e ainda brincou comigo, disse, olha, Alexandre, vai ter R$800 de moeda. Daí eu falei assim, fulano, vai ter mais. Vocês acreditam que ele vai chutar e vai errar por R$2 a quantidade que tinha de moeda? Vai ter 1.242. Ele fala que ia ter 1.240. Por R$2 ele errou. Dessa vez eu acabei não chutando, foi só ele que chutou daí. Daí eu só cheguei a falar que tinha mais. Ele falou que ia ter tanto, eu falei, não, vai ter mais. 1.242 tinha de moeda e ele chutou 1.240. Na hora que ele contou isso, a gente foi contando devagarzinho as moedas. Na maquininha eu colocava de 140 e 140. Ele ia anotando. Colocava uma cumbuquinha de moeda, tirava, colocava no potinho, ele ia anotando. Quando somamos lá, 1.242. Daí nisso ele pegou e soltou a caneta, tava com o papel lá assim, a gente tinha feito,
E ele tava com uma calculadorona grande na hora assim, daí ele foi batendo lá 1.242, daí tem na hora que ele falou, olha Alexandre, errei por... Eu tinha falado esse valor, cara, errei por 2. Enfim, ele pegou a calculadorona, daí na hora que ele foi bater a comissão, ele ia multiplicar a comissão. Daí eu peguei e falei assim, para um pouco, fulano. O que eu vou falar pra você agora que é muito importante. Eu fiz desse jeito a abordagem com ele, tá? E ó, eu tive que... Eu confesso pra vocês que antes de chegar no ponto, você sabe quando você... Já deve ter acontecido com você com o operador. Você vai chegar no ponto, você vai às vezes meio pensativo. Ai, cara, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Às vezes a gente fica meio com receio assim, que o que a gente vai fazer, se vai dar certo ou não vai dar certo. E foi o que aconteceu comigo. Eu, antes de chegar no ponto, eu tava um pouquinho apreensivo, mas eu tenho certeza que eu demonstrei confiança, que eu não demonstrei que eu estava nervoso com relação a isso, mas eu estava um pouquinho assim por causa dessa história da comissão. Eu sabia que o ponto era 30% e eu já estava na minha cabeça que eu queria negociar a comissão com eles. Daí na hora, então, voltando aqui, ele foi para bater a comissão, eu peguei e falei assim, para um pouco, fulano, eu tenho que conversar algo muito importante e eu preciso da tua compreensão no que eu vou falar agora. Eu falei assim, fulano, desde 2010 eu tenho máquina aqui. Eu tenho máquina aqui antes mesmo desse ponto ser aqui. Esse ponto era lá no restaurante antigo. E eu preciso de uma compreensão tua. Eu preciso que a gente se entenda em algo a respeito dessas máquinas. Hoje, subiu, desses últimos tempos pra cá, subiu muito os produtos nossos de vending machine. Daí, gente, o resto agora eu só fui incrementando um pouco mais. Nem falei muito, nem falei pouco. Falei o necessário. Sabe quando você sai com a sensação que você falou necessário? Peguei e expliquei para ele que tinha subido as coisas, que nós precisava renegociar aquela comissão. E eu falei que antigamente era 30%, ele nem sabia bem direito que era 30%. Eu pude notar, ele tinha até esquecido um pouco. Mas, gente, não basta ser honesto, tem que demonstrar que é honesto. E eu peguei e eu expliquei todos esses pormenores para ele a respeito da comissão. E nesse ponto era 30%. E nesse ponto eu expliquei todos esses pormenores, que houve aumento dos produtos. Desde 2010 a gente tinha máquina ali. E que a gente tinha aquelas máquinas, antes mesmo de ser aquele estabelecimento bonito que hoje eles estão, eles eram outro estabelecimento bem mais humilde antigamente. E que pra gente continuar trabalhando com essas máquinas de vending machine, eu ia precisar da contribuição dele, que era no sentido de a gente reaver essa comissão. Daí eu incrementei um pouco mais, não falei nem muito mais, nem muito menos. Fui meio que certeiro e ele já concordou de cara, ele teve a compreensão e ele sabe que tudo subiu. A pessoa sabe que existe assim, são fatos incontestáveis, é notório que aquelas bolinhas a gente já vende a R$1 há anos. Então, eu nem tive tantos problemas. Na hora assim eu fiquei tão grato, assim, eu senti tão aliviado, falei, ai que bom que ele compreendeu. Ele até na hora fez uma jogada comigo e eu achei que ele foi inteligente, olha que legal que é, o cara, a gente acaba aprendendo com a pessoa. Depois eu vou dar um outro exemplo de o que a gente tem que pegar de lição. Ele pegou e falou bem assim, Alexandre, então você vai mudar a comissão nessa contada aqui já, você já vai mudar a comissão? Eu falei assim, fulano, eu vou mudar nessa comissão. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar isso daí. Nessa comissão, nessa comissão, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar isso daí. Nessa comissão você cobra 25%, daí na outra a gente começa a cobrar 20%. Então era 30% a comissão que tinha lá. Abaixamos para 20, fiquei muito contente. Gente, imagine, eu estou falando de 1.240. Vamos ver se fosse, olha quanto que eu tive de economia aí. 10% de 1.240 dá R$124 que eu tive de economia. R$124 deu para pagar o combustível que eu viajei. Você sabia? Porque é uma viagem longa que eu fiz ali. 124 eu paguei o combustível da minha viagem. Olha como que é importante. 124 pila deu, porque se for olhar 10% de 1.240 é 124. Se eu não errei a conta, é isso, tá? Fiz de cabeça aí. Faz na calculadora e vê se eu fiz a conta certa aí. Mas então, como é importante a gente ter essa sensibilidade, fui lá e negociei com ele. Ele topou de cara, falou pra mim, Alexandre, então faz o seguinte, nessa viagem você pega e vamos meiar isso daí, cobra 25%, deixa eu baixar um pouquinho aqui, cobra 25% dessa, daí na próxima a gente cobra 20%. Olha que coisa boa, cara, você poder fazer isso. Então o que eu senti? Eu senti que o operador, você tem que ter confiança e sensibilidade, falar o que é o necessário na hora ali e
mostrar que é justo aquilo para a pessoa e mostrar que ela tem benefício. E ainda o que eu peguei e falei para ele assim, fulano, eu... Então é só demonstrar isso para a pessoa. Nossa, olha quanto trator aqui. É só você demonstrar isso para a pessoa que é só você falar com confiança com a pessoa ali, não falar de uma forma agradável para a pessoa ali, mais confiante, de forma que a pessoa vê que é justo aquilo que está falando, que houve aumento, a pessoa aceita. Então dá para você negociar. E ontem você poderia falar assim, Alexandre, mas esse aí deu sorte que você fez nesse daí. Não, ontem eu vou passar em outro ponto e vou fazer da mesma forma. Que eu vou estar contando já a seguir para vocês. Fiz da mesma forma. Eu peguei e consegui renegociar a comissão. Enfim, o cara foi esperto comigo e falou para mim assim, ó, que eu achei que o cara foi inteligente, a gente tem que aprender com ele. Ele negociou comigo no momento de pagar a comissão. Ele concordou em abaixar de 30% para 20%, só que naquela maquinada que eu tirei lá, naquele dia de operação, ele pegou e falou para mim assim, Alexandre, hoje vamos fazer o seguinte, meia comigo aí, dessa vez eu tiro 5% e você também 5%, me paga 25% dessa vez, daí da próxima a gente faz a 20%. O que que dá pra gente aprender com isso? Gente, sabe o que que dá pra gente aprender com isso daí? O dia que você for pagar comissão pra pessoa, negocia com a pessoa. O que que eu noto? O cara chega, quando o cara é mais novo na operação, quando o cara não tem muita confiança, o cara chega, já chega errado às vezes, tem cara que chega e já oferece máquina no ponto dos outros. Lembrando o tal do acordo de cavaleiro que eu falo, que você nunca faça esse de oferecer máquina no ponto dos outros. Já tem máquina lá? Não ofereça. Então você tem que sempre tomar esse cuidado. Eu peguei, cheguei e qual que é a lição que dá pra gente tirar de tudo isso daí? O dia que você for então negociar a comissão com a pessoa, vai oferecer máquina a primeira vez, o cara não chega oferecendo 20%, chega oferecendo 15%. E se o cara nego querer peitar você ali no sentido, se o cara quiser negociar com você, fala, não, paga mais, paga 20%, pega e fraciona, condiciona a situação. Negocia, que nem o cara negociou comigo. Não, dessa vez eu faço assim, da outra vez eu não. O que dá para você fazer com a operação de vending machine? Primeira vez que você for deixar a máquina no ponto, o cara pedir 20, não dê 20 de cara. Pega e condiciona. Fala o seguinte, ó, vamos negociar. Então, eu posso dar 20% para você, desde que a máquina venda tanto em tantos dias. Daí sim, você negocia. Não sai entregando os bets já de cara, assim, para as pessoas. Você pode pegar e sempre estar negociando. Então, você tem que estar prestando atenção como você vai negociar, na hora que você vai negociar, que dá para você sempre fazer um bom negócio. Daí, enfim, contei as moedinhas, troquei todas as moedas para ele lá na hora, ele acabou ficando com todas as moedas, ficou contente, porque outra coisa que eu noto, o cara que tem uma máquina nossa, a muitos pontos, as pessoas precisam de moeda, você sabia? Eles querem muito, eles precisam muito dessa moeda para servir de troco. E a tua máquina é uma fonte de trazer troco, trazer moeda para as pessoas ali, uma fonte muito interessante. Na hora que eu vejo, se o cara fica numa alegria na hora que vê aquela moeda ali, saindo daquela máquina ali, você sai contando, né? Que aquela moeda com certeza vai durar um tempo bom dentro do estabelecimento comercial dele. E os caras querem moeda, estão precisando de moeda e é uma forma muito inteligente da pessoa conseguir moeda. Sem dizer que é uma forma do cara ganhar uma comissão, deixa bonito o ambiente dele, tem a máquina, por isso que a máquina tem que ser bonita, porque a máquina tem que ir lá para deixar bonito o estabelecimento do cara. Não vai deixar a máquina fake, senão também tem chance do cara pedir para você estar tirando suas máquinas de lá. Enfim, acabei daí deixando todas as moedas para ele. Ficou bem legal a maquininha lá. Tinha uma cuba que tinha quebrado, troquei a cuba dela. Você pode ver na imagem. Eu vou dar uma olhada nessa imagem aí, ó. Olha lá, você pode ver. Você viu? Eu troquei essa cuba aí da direita, do cantinho aí perto da grua aí, tava quebrada, eu troquei. As outras cubas estavam feinhas, passei um produto lá que a gente passa, ficou novinha, ficou novinha as cubas e deixamos bonitinho e saí de lá com a sensação muito boa. Saí lá com a sensação de que a missão foi dada, a missão cumprida. O outro detalhe importante que eu deixei nessas maquininhas aí, era um total de 6 máquinas. As 3 máquinas de cima, as 3 de cima é a R$2 e as 3 de baixo a R$1. As 3 de cima eu estou vendendo produtos de 32 milímetros e cápsula de 1 polegada, tá bom, gente? Você pode colocar e ó,
tinha uma que estava no cantinho estragada porque quebrou, daí não tinha pouca moeda. Mas tinha uma bolinha ali no cantinho que vendeu muito bem. E detalhe, nem precisei abastecer. Se você vê esse hack aí, eu coloquei pouco produto e tirei muita moeda. Mas Alexandre, pouco produto, muita moeda, não bate essa conta, bate sim. Quando você começar a vender produto pequeno por moeda de R$ 2, você vai notar isso daí. Vou repetir, essa informação eu vou repetir. Quando eu cheguei, eu coloquei muito pouco produto e tirei muita moeda. Mas Alexandre, como que funciona isso? É você precificar o produto com o valor correto. Desde quando você começar a precificar as coisas com o valor correto, você vai ver que essa operação ela faz diferença. Pegando um gancho na história, eu estou gostando dessa conversa aí, que é falar sobre quantidade de máquina. Não é quantidade, é eficiência da máquina que vai fazer a diferença. Porque se você tiver muita quantidade, eu já errei nisso, tá, gente? Eu comecei eu trabalhar para as máquinas e não as máquinas trabalhar para mim. É algo que eu sugiro que vocês não queiram fazer isso. Você começar a trabalhar para a máquina? Não, a máquina tem que trabalhar para você. Ah, mas quando que eu sei que a máquina está trabalhando para mim? Quando eu sei que ela está dando lucro, quando ela está dando dinheiro. Isso sim daí a máquina trabalhar para você, porque senão do contrário, você estará trabalhando para a máquina. Então, precifica certo, não tenha medo de precificar os produtos. Ah, Alexandre, o que é precificar? Precificar é você colocar a catraca adequada para o produto adequado e não ter medo de nenhum tipo de objeção. É você matar as objeções que tem ali. É você saber dar percepção de valor, é saber você dar opção, é você saber fazer a estratégia certa para poder colocar produto pequeno com valor maior. É simples assim, é só você fazer isso daí. Não adianta você pegar e jogar de qualquer jeito uma catraca de R$ 2 lá e achar que é só ir colocar o produto, achar que vai vender. Não, existem pequenos detalhes que fazem a diferença. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.